Olá, seja bem-vindo de volta. Esta noite, vamos ouvir lendas esquecidas juntos. Se você chegou até aqui, talvez esteja procurando um momento de pausa. Aqui, você não precisa de nada além de estar presente. Pode fechar os olhos, pode apenas escutar. E se quiser acompanhar essas noites com mais frequência, considere se inscrever no canal Noites de Lendas Esquecidas. Agora, respire fundo. A história começa devagar, como deve ser. Dizem que no princípio, quando o tempo ainda aprendia a caminhar, o mundo foi pensado como um equilíbrio delicado entre luz e sombra. Os antigos persas falavam de Ahura Mazda, a sabedoria que ilumina, não como um brilho que cega, mas como uma chama constante, capaz de aquecer sem ferir. Essa luz não era apenas do céu, ela habitava gestos, escolhas, palavras ditas com cuidado. Em contraponto, havia Angra Mainyu, a força da desordem, não como um monstro distante, mas como o sussurro do esquecimento, a tentação do descuido. Assim, o mundo foi compreendido, não como uma guerra ruidosa, mas como um caminho diário, feito de passos pequenos. À noite, os guardiões do fogo mantinham as chamas acesas. O crepitar suave era mais do que calor, era memória. O fogo lembrava que tudo o que vive pode se transformar e que a claridade, mesmo mínima, basta para atravessar a escuridão. Enquanto isso, os ventos cruzavam as planícies levando histórias de caravanas, de viajantes que confiavam o destino às estrelas. Você consegue ouvir esse vento agora? Ele não tem pressa, ele sabe onde vai. Em montanhas antigas, onde a pedra guarda segredos, falava-se da simurgue, a grande ave que viveu tantos anos quanto o próprio mundo. Suas asas, diziam, carregavam conhecimento. Suas penas, quando caíam, curavam. A simurgue não descia por capricho. Ela esperava o momento exato. E quando um herói perdido encontrava apenas silêncio, era ali que a ave surgia, não para impor um destino, mas para lembrar quem ele sempre foi. Há encontros assim, raros, silenciosos, decisivos. Talvez você já tenha vivido um, sem perceber. Sobre o céu noturno, os antigos também honravam Mitra, guardião dos pactos e da confiança. Mitra não exigia juramentos em voz alta, bastava que a palavra fosse verdadeira. Em noites longas, viajantes tocavam a terra e pediam proteção para seguir adiante, acreditando que a fidelidade aos próprios valores era uma luz suficiente. A noite, então, tornava-se companheira, não ameaça. E quando a lua refletia em rios calmos, lembrava-se de Anaíta, senhora das águas puras e do fluir contínuo. Diziam que quem escutasse um rio à noite aprenderia a arte de seguir sem se perder. A água não luta contra as pedras, ela as contorna. Há sabedoria nisso. Há descanso também. Esses mitos não eram contados para apressar o dia seguinte. Eram oferecidos como abrigo, um modo de explicar o mundo sem gritos, de aceitar a incerteza como parte do caminho. Em torno do fogo, alguém sempre murmurava uma frase antiga, passada de boca em boca. Que teus pensamentos sejam claros, tuas palavras gentis, teus atos justos, não como regra dura, mas como lembrança suave. Nas tradições antigas, acreditava-se que as histórias não terminavam quando o narrador se calava. Elas permaneciam no ar, misturadas à fumaça do fogo, aguardando a próxima noite. Assim, cada ouvinte se tornava guardião de um fragmento, não para explicá-lo, mas para senti-lo. Havia um tempo em que os reis persas governavam não apenas com espadas,
mas com jardins imensos, cuidadosamente planejados, onde a água corria em canais precisos, onde árvores frutíferas se alternavam com flores perfumadas, onde o caos do deserto era transformado em ordem suave. Esses jardins eram chamados de paradisa, palavra que daria origem ao nosso paraíso. Mas o paraíso, naquele tempo, não era um lugar distante onde se ia após a morte. Era algo que se construía com as próprias mãos, dia após dia, irrigando, podando, esperando. Os jardineiros sabiam que uma árvore não cresce de uma estação para outra. Sabiam que a paciência é uma forma de sabedoria. E enquanto trabalhavam, contavam histórias. Histórias de como o primeiro homem, Gaiomard, foi criado da terra e brilhou como ouro sob a luz do sol. Quando Gaiomard morreu, seu corpo não desapareceu. Dele nasceram metais preciosos e de sua essência surgiu a primeira dupla humana, Máxia e Maxianag. Eles aprenderam a cultivar a terra, a fazer fogo, a tecer roupas, mas também aprenderam que toda escolha tem consequências. A liberdade vinha acompanhada de responsabilidade. Nas noites frescas, quando o trabalho do dia terminava, os jardineiros se sentavam em círculos e falavam sobre Jamshid, o rei que trouxe a luz do conhecimento para os humanos. Jamshid ensinou as pessoas a moldar metais, a criar ferramentas, a navegar pelos mares. Ele dividiu a sociedade em funções, sacerdotes, guerreiros, agricultores, não como prisões, mas como formas de cada um contribuir com o que sabia fazer melhor. Por muito tempo, sob seu reinado, o inverno não chegava. O mundo conheceu uma primavera longa, generosa, abundante. Mas Jamshid, aos poucos, começou a esquecer de onde vinha sua luz. Começou a acreditar que era ele, e não a sabedoria maior, quem sustentava o mundo. E quando a arrogância substituiu a gratidão, a luz começou a se retirar. Não de uma vez, mas devagar, como uma maré que recua sem alarme. As pessoas notaram. O frio voltou. As colheitas diminuíram. E Jamshid, que antes era amado, tornou-se apenas um nome lembrado com melancolia. Essa história era contada não como castigo, mas como espelho. Os anciãos diziam: veja, até o maior dos reis pode se perder. A luz não é nossa por direito, é confiada a nós e deve ser cuidada. E então alguém mais jovem perguntava: e como se cuida da luz? A resposta vinha calma, lembrando todos os dias que ela não é só sua. Nas montanhas mais altas, onde o ar é rarefeito e o silêncio parece eterno, viviam os magi, não os magos de truques e ilusões, mas os magi, aqueles que estudavam os ciclos das estrelas, que interpretavam os sinais do céu, que mantinham os rituais que conectavam o visível ao invisível. Eles não buscavam poder sobre os outros, mas compreensão sobre o todo. Passavam noites inteiras observando o movimento lento dos planetas, anotando padrões, percebendo que tudo no universo seguia um ritmo, uma dança cósmica que incluía até mesmo o menor dos insetos. Os magi ensinavam que o universo era feito de correspondências. O que acontecia no céu se refletia na terra. O que acontecia dentro de uma pessoa se refletia no mundo ao redor. Por isso, cuidar de si mesmo não era egoísmo, era participar da harmonia maior. Eles diziam: se queres mudar o mundo, começa por teus próprios pensamentos. Eles são sementes. Um dos rituais mais sagrados dos magi era a cerimônia do fogo. Não qualquer fogo, mas o fogo alimentado com madeiras específicas, aceso em momentos específicos, mantido com atenção total.
Enquanto as chamas dançavam, os magi recitavam preces antigas, pedindo clareza de visão, pureza de intenção, coragem para escolher o bem mesmo quando o caminho fosse difícil. E o fogo, diziam, escutava, não com ouvidos, mas com sua própria natureza. Ele consumia o que era oferecido e devolvia ao luz. Havia uma história que os magi contavam sobre um jovem que subiu a montanha buscando respostas. Ele estava perdido, confuso, incapaz de decidir que caminho seguir na vida. Chegou ao templo do fogo ao anoitecer, exausto. Os magi o acolheram sem perguntas, deram-lhe água, pão, um lugar para descansar. E à noite convidaram-no a sentar-se diante do fogo. Apenas observe, disseram. Não tente encontrar respostas, apenas observe. O jovem passou horas ali, olhando as chamas. A princípio, sua mente estava agitada, cheia de pensamentos que se atropelavam, mas aos poucos, o ritmo do fogo começou a acalmá-lo. Ele notou como as chamas subiam e desciam, como mudavam de cor, como pareciam dançar com o vento invisível. E nesse observar sem pressa, algo dentro dele começou a aquietar-se também. Quando o amanhecer chegou, o jovem se levantou. Não tinha uma resposta clara, mas tinha algo melhor. A sensação de que não precisava resolver tudo de uma vez, que a vida, como o fogo, se revelava aos poucos, que bastava dar o próximo passo, e depois o outro, e depois o outro. Os magis sorriram quando ele partiu. Eles sabiam que o fogo tinha feito o seu trabalho. Longe das montanhas, nas planícies onde caravanas cruzavam desertos intermináveis, havia outra história sendo contada. A história de Rostam, o herói que não era perfeito. Rostam era forte, corajoso, leal, mas também era teimoso, impulsivo, às vezes cego para as consequências de seus atos. E foi justamente por isso que sua história atravessou séculos, porque ele não era um deus, era humano. Rostam nasceu de um parto difícil, tão difícil que quase matou sua mãe. Desde o início, sua vida foi marcada por uma força que assustava até quem o amava. Quando ainda era menino, matou um elefante branco que ameaçava o palácio. Quando jovem, capturou Raksh, o cavalo lendário que ninguém conseguia domar. Raksh tornou-se não apenas sua montaria, mas seu companheiro inseparável. Juntos atravessaram batalhas, desertos, montanhas impossíveis. Uma das provas mais conhecidas de Rostam foram suas 7 tarefas. Não tarefas impostas por um rei ou um deus, mas desafios que surgiram no caminho enquanto ele buscava salvar seu soberano, Kai-Kavus, que havia sido aprisionado por demônios. Cada tarefa era uma provação diferente. Enfrentar um leão feroz, atravessar um deserto onde não havia água, lutar contra uma feiticeira que o tentou com ilusões, vencer um demônio branco que guardava uma passagem estreita. Mas a tarefa mais difícil não foi contra um inimigo externo, foi contra si mesmo. Em uma noite escura, acampado em uma floresta, Rostam foi atacado por um guerreiro desconhecido. A luta foi brutal, longa, equilibrada, e quando finalmente Rostam venceu e removeu o elmo do oponente, descobriu que havia matado seu próprio filho, Sohrab, a quem nunca conhecera. Essa parte da história não era contada com dramaticidade, era contada com silêncio, porque não havia palavras que pudessem aliviar o peso daquele momento. Rostam, o herói invencível, foi derrotado pela própria vida. E a lição não era que ele deveria ter sido mais forte ou mais atento. A lição era que algumas tragédias não podem ser evitadas, que às vezes, mesmo fazendo tudo certo, o mundo se quebra. Os contadores de histórias deixavam essa dor repousar no ar. Não tentavam consolar o ouvinte,
apenas lembravam que Rostam continuou. Carregou aquela perda até o fim de seus dias, mas continuou. E talvez seja isso que os heróis verdadeiros fazem. Não vencem tudo, mas continuam. Nas cidades antigas, onde mercados fervilhavam durante o dia e silenciavam à noite, havia praças onde as pessoas se reuniam para ouvir os narradores profissionais. Esses narradores eram artistas da palavra, capazes de manter uma audiência hipnotizada por horas. Eles conheciam centenas de histórias e sabiam exatamente quando acelerar, quando pausar, quando deixar um suspense no ar. Uma das histórias favoritas era sobre Zal, o pai de Rostam. Zal nasceu com cabelos brancos como neve, o que na época era considerado um mau presságio. Seu pai, envergonhado, ordenou que o bebê fosse abandonado nas montanhas para morrer. Mas Zal não morreu. Ele foi encontrado pela Simurgh, a grande ave mística que o criou como se fosse seu próprio filho. Zal cresceu entre penas e nuvens, aprendendo coisas que nenhum humano sabia. Aprendeu a linguagem dos ventos, a ler os sinais do céu, a curar feridas com ervas raras. E quando se tornou adulto, a Simurgh lhe deu uma de suas penas e disse: "Se algum dia precisares de mim, queima esta pena, eu virei." Zal desceu da montanha e voltou ao mundo dos humanos. Seu pai, arrependido, o recebeu de volta. E Zal, apesar de tudo, o perdoou. Não porque o que havia acontecido fosse justo, mas porque ele havia aprendido com a Simurgh que carregar rancor era carregar peso desnecessário. Mais tarde, Zal se apaixonou por Rudaba, uma mulher de uma linhagem rival. O amor entre eles era proibido, impossível, mas eles não desistiram. E quando Rudaba estava para dar à luz Rostam, o parto foi tão difícil que sua vida estava em risco. Foi então que Zal lembrou da pena. Ele a queimou e a Simurgh desceu dos céus. Com sua sabedoria, ela instruiu os médicos a realizar uma cirurgia que salvou tanto a mãe quanto a criança. Essa história era contada não apenas como aventura, mas como lembrete. Lembrete de que às vezes somos salvos de formas inesperadas. Lembrete de que o amor, mesmo quando parece impossível, pode abrir caminhos. Lembrete de que não estamos sozinhos, mesmo quando achamos que estamos. E à medida que a noite avançava, os narradores mudavam de tom. As histórias ficavam mais suaves, mais contemplativas. Eles falavam de jardins noturnos, onde jasmim e rosas exalavam perfumes que acalmavam a mente. Falavam de fontes cujo som era como uma canção de ninar. Falavam de bibliotecas silenciosas, onde escribas copiavam textos antigos à luz de velas, preservando sabedoria para gerações futuras. Havia uma crença entre os persas que a noite não era inimiga. A noite era necessária. Era o tempo em que o mundo descansava, em que as sementes sob a terra cresciam sem serem vistas, em que os sonhos traziam mensagens do invisível. Por isso não se devia temer a escuridão, devia-se habitá-la com respeito. Os anciãos diziam que cada pessoa tinha um Fravashi, uma espécie de espírito guardião que existia antes do nascimento e continuaria depois da morte. O Fravashi não era uma entidade separada, mas a essência mais pura de cada um. E à noite, quando o corpo descansava, o Fravashi podia vagar mais livremente, conectando-se com outros Fravashis, com ancestrais, com a teia invisível que ligava todos os seres. Por isso, sonhar era sagrado. Os sonhos não eram apenas produtos da mente cansada, eram portais. E quem aprendia a escutar os próprios sonhos, aprendia a escutar a si mesmo de formas mais profundas. Havia histórias de pessoas que, em sonhos, encontraram soluções para problemas que pareciam insolúveis, de reis que, em sonhos, foram avisados de traições iminentes, de agricultores que, em sonhos, viram onde cavar para encontrar água.
Os sonhos eram levados a sério, não como profecias infalíveis, mas como sussurros da intuição. E então, nas últimas horas da noite, quando até os narradores começavam a bocejar, vinha a história mais calma de todas, a história do amanhecer. Os persas acreditavam que cada amanhecer era uma vitória renovada da luz sobre a escuridão. Não uma vitória definitiva, porque a escuridão voltaria no dia seguinte, mas uma vitória que importava, porque acontecia todos os dias. Era um lembrete de que o mundo continuava, de que a vida insistia, de que sempre havia uma nova chance. Ao primeiro sinal de claridade no horizonte, os sacerdotes acendiam o fogo sagrado e recitavam preces, não pedindo favores, mas agradecendo. Agradecendo pelo descanso da noite, pela coragem do novo dia, pela oportunidade de tentar novamente. E o povo, ao acordar, fazia o mesmo. Não com rituais elaborados, mas com gestos simples. Um copo de água bebido devagar, um pão compartilhado com a família, uma palavra gentil dita antes de sair de casa. Pequenos atos que, somados, construíam uma vida boa. Havia um provérbio persa que dizia: plante uma árvore sob cuja sombra você nunca se sentará. Era um convite a pensar além do próprio tempo, a fazer coisas que beneficiariam pessoas que você nunca conheceria, a participar de algo maior do que si mesmo. E talvez seja isso que essas histórias antigas ainda fazem. Elas foram plantadas há milênios por pessoas cujos nomes se perderam, mas as sombras dessas árvores ainda estão aqui, ainda oferecem descanso, ainda sussurram sabedoria para quem se dispõe a escutar. Nas bordas do Império Persa, onde as montanhas encontravam o céu e o ar se tornava fino demais para respirar sem esforço, havia aldeias pequenas e esquecidas, aldeias onde as pessoas viviam de pouco, mas sabiam muito. Sabiam ler o comportamento das cabras antes da tempestade, sabiam quais raízes curavam febre e quais flores acalmavam a insônia. Sabiam que o silêncio às vezes dizia mais do que 1000 palavras. Nessas aldeias não havia narradores profissionais. As histórias eram passadas de avó para neto, de pastor para aprendiz, enquanto as mãos trabalhavam em tarefas simples: fiar lã, consertar redes, amassar pão. E entre uma tarefa e outra, entre um suspiro e outro, as histórias fluíam naturalmente, como rios que sempre estiveram ali. Uma dessas histórias falava de uma mulher chamada Zarim, que vivia sozinha em uma cabana no limite da aldeia. Zarim era curandeia, mas também era estranha. Falava pouco, sorria menos ainda, e seus olhos pareciam enxergar coisas que os outros não viam. As crianças tinham medo dela, os adultos a respeitavam com cautela. Um inverno particularmente rigoroso, quando a neve cobriu os caminhos e isolou a aldeia, uma febre misteriosa começou a se espalhar. Primeiro atingiu os mais velhos, depois os mais jovens. As famílias entraram em pânico, os remédios conhecidos não funcionavam, e quando parecia que a aldeia inteira sucumbiria, alguém sugeriu procurar Zarim. 3 homens foram até sua cabana, bateram na porta hesitantes. Zarim abriu, olhou para eles em silêncio e depois assentiu. Ela pegou sua bolsa de ervas, cobriu-se com um manto pesado e o seguiu de volta à aldeia. Durante dias, Zarim trabalhou sem descanso. Preparava chás amargos, aplicava compressas quentes, murmurava palavras que ninguém compreendia. E aos poucos, as pessoas começaram a melhorar. A febre recuava, as crianças voltavam a brincar, os velhos voltavam a sorrir. Quando tudo acabou, o líder da aldeia ofereceu a Zarim ouro, silva, o que ela quisesse. Mas Zarim recusou tudo. Não quero pagamento, disse ela, mas quero que vocês me prometam algo. Todos ficaram em silêncio, esperando. Prometam que nunca mais vão olhar para alguém diferente com medo.
prometam que vão perguntar antes de julgar. Os aldeões concordaram, envergonhados, e a partir daquele dia, Zarin não era mais a mulher estranha no limite da aldeia. Ela era apenas Zarin, a curandeira, a vizinha, a pessoa que salvou a todos quando precisaram. Essa história não tinha moral explícita. Não precisava. Ela se instalava devagar, como fumaça que permeia um ambiente. E cada pessoa que a ouvia tirava dela o que precisava naquele momento. Em outras partes do império, nas cidades costeiras onde navios atracavam vindos de terras distantes, as histórias tinham outro sabor. Eram histórias de comerciantes que arriscavam tudo em uma única viagem, de marinheiros que juravam ter visto ilhas que apareciam e desapareciam, de tempestades que engoliam frotas inteiras sem deixar rastro. Havia a história de um capitão chamado Bahan, que decidiu navegar além dos mapas conhecidos. Seus homens tentaram dissuadi-lo. Não há nada além do horizonte, diziam. Apenas água, água e mais água. E depois, o fim do mundo. Mas Bahan estava convencido de que havia mais. Ele tinha sonhado com uma terra onde árvores tocavam nuvens e rios corriam com água doce tão cristalina que se podia ver o fundo a profundidades impossíveis. Partiram em uma manhã sem vento, o que já era mau sinal, mas Bahan insistiu. Remaram por dias até que o vento finalmente chegou, e quando chegou, veio como tufão. O navio foi arremessado de um lado para outro, as velas se rasgaram, o mastro rachou. Os homens gritavam preces, agarrando-se a qualquer coisa que pudessem segurar. E então, tão de repente quanto começou, a tempestade parou. O mar ficou liso como vidro, e à frente deles, envolta em névoa, estava uma ilha. Eles atracaram com cuidado, ainda tremendo de medo e exaustão. A ilha era diferente de tudo que já tinham visto. As árvores eram altíssimas, com folhas que brilhavam levemente mesmo sem sol. Os pássaros cantavam melodias que pareciam quase humanas, e no centro da ilha havia um templo antigo, feito de pedra coberta de musgo. Bahan entrou sozinho. Dentro havia apenas uma estátua e uma inscrição. A inscrição dizia: aquele que busca o desconhecido deve estar disposto a perder o conhecido. Bahan não entendeu completamente, mas algo nele mudou. Quando voltaram ao navio e navegaram de volta para casa, ele era um homem diferente, mais quieto, mais atento, e quando lhe perguntavam sobre a ilha, ele dizia apenas: eu a encontrei, mas não sei se ela me encontrou também. Os marinheiros que ouviram essa história interpretavam-na de formas diferentes. Alguns achavam que Bahan tinha encontrado um lugar sagrado, outros achavam que ele tinha enlouquecido. Mas todos concordavam em uma coisa: havia mistérios no mundo que não eram feitos para serem resolvidos, apenas respeitados. E conforme a noite avançava, as histórias ficavam ainda mais suaves, mais etéreas. Histórias de amantes separadas por guerras que se reencontravam em sonhos. Histórias de músicos cegos que tocavam melodias tão belas que faziam até inimigos chorar. Histórias de crianças que conversavam com animais e aprendiam segredos antigos. Havia uma história particularmente adorada sobre um velho que vivia em um vale remoto. Ele não tinha família, não tinha riquezas, nem sequer uma casa de verdade, apenas uma cabana de palha. Mas ele tinha algo raro: contentamento. As pessoas do vale o visitavam frequentemente, não porque precisassem de algo específico, mas porque estar perto dele trazia paz. Ele nunca dava conselhos não solicitados, nunca julgava, nunca se apressava, apenas escutava. E de alguma forma, ser escutado por ele era diferente de ser escutado por qualquer outra pessoa. Um dia, um jovem príncipe, cansado das intrigas da corte, decidiu visitá-lo. O príncipe chegou com perguntas urgentes.
Como posso governar com sabedoria? Como posso saber se minhas decisões são corretas? Como posso ser feliz? O velho não respondeu imediatamente. Em vez disso, o convidou a sentar-se, ofereceu-lhe chá e depois disse: "Vou te contar uma história." E ele contou a história de uma semente que queria se tornar uma árvore gigante. A semente se esforçava, tentava crescer mais rápido, ficava frustrada com sua lentidão. Até que um dia um pássaro pousou perto dela e disse: "Você já é exatamente o que precisa ser neste momento, uma semente. E quando chegar a hora, você será uma muda, e depois uma árvore jovem, e depois uma árvore adulta, mas tudo no tempo certo. Não há atalhos para se tornar o que você é." O príncipe ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, disse apenas: "Obrigado", e partiu. Anos depois, quando se tornou rei, ele governou com paciência e compaixão, lembrando-se sempre da semente. Essas histórias persas, contadas em diferentes formas por diferentes vozes ao longo de milênios, compartilham algo em comum. Elas não tentam dar respostas fáceis, elas convidam à reflexão. Elas respeitam a complexidade da vida. Elas reconhecem que luz e escuridão coexistem, que beleza e tristeza caminham juntas, que sabedoria não é algo que se possui, mas algo que se cultiva. E agora, enquanto a noite continua seu caminho silencioso, essas histórias podem simplesmente repousar. Elas não precisam de conclusão. Elas se acomodam na escuridão como estrelas distantes, presentes mesmo quando não olhadas. Se essas palavras te ajudaram a desacelerar, a respirar um pouco mais fundo, a sentir que não está sozinho na vastidão da noite, então elas cumpriram seu propósito. Talvez essas lendas ainda sejam sussurradas em noites como esta, em línguas que mudaram, mas carregam o mesmo espírito. E se quiseres continuar ouvindo histórias assim, volte sempre ao canal Noites de Lendas Esquecidas. A noite estará aqui, as histórias estarão aqui, e tu serás sempre bem-vindo. Que teus pensamentos sejam claros, tuas palavras gentis, teus atos justos, não como obrigação, mas como lembrança suave. Boa noite.